We Podcast. Porque a vida é um work in progress. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do We Podcast. Olá a todos. Hoje temos uma convidada muito especial. Chama-se Ana Cristo. É uma grande amiga minha, já nos conhecemos há mais de 17 anos. Conhecemos-nos em contexto de trabalho e foi imediata a nossa conexão. Apesar da vida ter-nos afastado nos últimos anos, fomos sempre acompanhando o percurso uma da outra e é hoje com muita alegria que a temos no nosso We Podcast. Quando eu olho para a Cristo, e agora até estou aqui a fazer aqui um compasso de espera, porque realmente ela está no meio da natureza, mas eu quando olho para a Cristo, realmente o que eu vejo é uma força da natureza. Ela praticamente confunde-se com a natureza pela paixão que ela tem, pelo sol, pelo mar, pelas árvores. É um espírito livre e é uma mãe leoa de 5 miúdos, que já são adultos, a maior parte deles, maravilhosos. E eu penso que será por isso que, de facto, ela tem tanta cor dentro dela, tanto do universo, tanto de amor, tanto de vivacidade e alegria, que ela decidiu deixar transbordar cá para fora toda essa beleza interior através da sua grande paixão, que é a pintura. Ela já me vai corrigir ou já vai acrescentar o que é que seja esta minha introdução, mas antes de mais queria dar-te as boas-vindas. Ana Cristo, Cristo para os mais próximos, como a tratamos carinhosamente. E eu vou começar já com um desafio. Como é que tu te descreverias? Numa frase, quem é Ana Cristo? Ana Cristo é uma mulher menina, muito sonhadora e que descobriu que está muito criativa. Talvez um espírito livre, sim. Um espírito livre e uma mãe que guerreira desde muito cedo teve que enfrentar isso. Esse papel tão importante que eu acho que é o mais importante na vida. E eu lembro-me de ainda te ver grávida do teu último rebento. Eu lembro-me que eu acompanhei muito bem essa aventura que foi a gravidez da Carolina. Mas realmente é interessante que eu não sabia desta tua paixão pela pintura, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a ver os teus quadros, acompanhei pelas redes sociais a tua evolução também a nível de que querias expor e como querias expor, aquilo não me foi nada estranho. Porque eu disse, olha, a Cristo finalmente está a mostrar o que ela tem de tão bonito dentro dela. Queres-nos contar como é que foi esta descoberta? Porque tu não és de artes no sentido de a tua formação não é artes, né? Porque eu sei que tu tens arte dentro de ti, tu não és de artes, mas consegues-nos explicar como é que foi este processo de descobrir que tinhas esse dom? Porque é um dom, porque olhando para os teus quadros realmente tens um dom. Como é que isto tudo surgiu? Olha, eu desde miúda, quando andava na escola, eu fazia muitos desenhos, mas não eram, a meu ver, nunca achava que os desenhos eram realmente espectável, porque olhava para os meus colegas e achava sempre que os deles eram melhores que os meus. E eu ficava assim, mas o que é que desenhar casas e coisas e flores e não sei o quê? E a minha mãe dizia-me, sou apenas tua irmã não desenha nada, mas tu sim. Ou seja, logo aí nessa vertente, eu tinha e tenho, a minha amiga hoje em dia, a Mónica, posso falar sobre ela porque eu sei, seja aquilo que eu for dizer dela, é tudo em prol da nossa infância, da nossa adolescência, e ainda hoje nos encontramos em jantares de colegas de turma. E a Mónica era a minha melhor amiga naquela altura. E ela fazia os desenhos brutais, fazia os trabalhos manuais e tal. E os desenhos dela eram sempre, eu achava que eram muito mais giros que os meus. Eu pensava, eu realmente não sai nada bem e nunca deixei de fluir aquilo que realmente sentia. Uns anos mais tarde,
a Mónica confessou-me que havia trabalho que a gente fazia de grupo, quem fazia os desenhos era a mãe dela. A mãe dela que tinha feito e não era ela. Lindo! E quando eles se aperceberam que eu comecei a pintar, eles disseram exatamente, mas como é que isto surgiu? Porque lá está, eu não manifestei naquela altura. O que é certo é que eu acho que, desde miúda, eu tenho um tio que é conhecido e é pintor, que é o António Cristo, que pinta desde há muitos anos, desde que eu o conheço como gente, e que eu ia passar férias para o Algarve, ia para o apartamento dele, e ele tinha quadros postos de traineiras e mar, e tudo assim com as cores, o sol, e eu olhava para os quadros e perguntava ao meu pai, quem é que fez isto? E ele, foi tu. Então, mas porquê que isto tem estas saliências? Era desse que o meu tio usava nos quadros, e que eu pintava com tinta acrílica e tinta a óleo, e descobri que o meu pai também fazia o mesmo. O meu pai, o outro meu tio, ou seja, todos os irmãos do meu pai têm um lado artístico, assim mais definido. E tu, como sabes, não é? Eu sempre tive uma forte relação com o meu pai. Posso estar anos sem o ver, mas É verdade. é Senhor Cristo. difícil. É muito isso, não é? É um pilar, foi um pilar desde muito cedo para mim, apesar dos meus pais serem separados desde os meus 2 anos, e a minha mãe teve também exatamente o seu papel, mas o meu pai, como ele não estava todos os dias connosco, tornou-se para mim aquela pessoa que me levava para mais sítios, que puxava por mim pela natureza. Eu desde muito cedo ia para a praia, para o campo, tudo, fazíamos piqueniques todos os fins de semana, mas fazíamos muita atividade física, e os outros meses até que não faziam. Lá está. O meu pai é professor de educação física, portanto puxava muito por nós tudo isso. Subíamos às árvores, fazia boa noite, sei lá, construíamos qualquer coisa que fosse no campo para nós brincarmos. Na praia a mesma coisa, era corrida, era tudo assim ligado. Então quer dizer, desculpa estar-te a interromper, mas quer dizer que a pintura, não é? E a arte e a natureza já estão contigo desde sempre, basicamente. Embora não tivesses desenvolvido muito essa área da arte na altura, mas sempre estive contigo. Exatamente, porque lá está, porque eu achava que não pintava bem, e os outros a fazer aqueles desenhos maravilhosos e tal. E eu para mim assim, filha, tu não sejas menos exemplar, é melhor outra coisa. Sentias aquela pressão de que, uau, este trabalho é fantástico, eu nunca vou conseguir fazer igual? Eu achava, olha, outro colega nosso também, isto foi muito entre o quinto e o sexto ano. O Pedro, que também é um grande artista, faz mil e uma coisas, ele e a mulher a dele, a Rita, mas o Pedro fazia porcos voadores. E eu achava aquilo assim, mas como é que ele desenha porcos voadores? Mas porquê que tu desenhas porcos voadores? Uma grande imaginação. Eram muito livres. E ele até ficou com essa alcunha que a gente pensava, o Pedro Porco Voador, que era para distinguir entre eles. E era muito engraçado essa parte que eu depois achei, porque ele também é criativo, eu não tenho nada disto. Então decidi que o meu caminho seria quando nós chegamos àquela altura em que tínhamos que escolher, não é? Como já sou um bocadinho velho, apanhei a altura em que havia saúde, marketing e publicidade, portanto, essas áreas de língua. E eu pensei, olha, vou para a saúde. E fui para a saúde. Ou seja, isto é quando nós fazemos a transição no 9º ano, não é? Curiosamente, nesse ano, eu descobri que estava grávida. E tinha 15 anos. Namorava, não é? Já há cerca de um ano com ele. E efetivamente, pronto, aconteceu. A Inês tinha que nascer. Eu decidi que ela tinha que nascer. E agora vai a parte mais escandalosa para muita gente. Ou não. Nós falámos sobre isto, não é? Qual era a opinião? O pai de Inês também, se devíamos ter ou não.
E efetivamente naquela altura era tudo muito complicado, o aborto, todas as situações que se falam hoje em dia, naquela altura também eram e eram mais graves, que havia mulheres a irem para a Espanha para poderem fazer Eu lembro-me disso. a interrupção voluntária da gravidez. E eu lembro-me que havia muitas situações que eu já tinha ouvido falar e só pensava, ai meu Deus, eu descobri que estou grávida, não é? Começas a ver o teu corpo, tipo, eu era um palito, eu pesava 45 quilos e tinha 1,70 m, portanto era assim toda muito elegante, andava no handball, sempre a praticar desporto. E depois realmente comecei a ver essa transformação toda em mim e pensei, bem, estás grávida, foi naquele dia. E estás grávida afinal. E agora não sei como é que eu vou contar à minha mãe, meu Deus. Como é que os meus avós vão reagir a isto? E o meu pai? Olha, então eu fui deixando avançar a gravidez, até que há um dia que o meu pai vai a levar-me para a escola e diz-me assim, Guida, tu estás grávida? E eu caí no chão. Ele numa ponta das escadas, e a das escadas e eu estar no final das escadas. Eu olho para ele e assim, pai, não sei o quê. Ele pega em mim, vamos para dentro do carro e eu comecei a chorar. Né? E o meu pai aí percebeu que eu estava grávida. E pegou em mim e foi logo para o hospital. Não sei se estão a perceber, a gravidez foi basicamente não noticiada. Ou seja, o que eu não aconselho não é? Naquela altura não havia tantas consultas, nem tantas ecografias, não era tanto, isto já foi há 32 anos atrás, não é? Portanto, já foi há algum tempo. E fui para o hospital, e quando chegámos ao hospital e tal, ecografia, nanana, então, parecia até que ia ser um menino, diz assim o médico para o meu pai. Olha, mas isto está no termo. E o meu pai assim, no termo. Sim, olha, isto é assim, mais de 2 semanas e a criança está cá fora. E o meu pai ficou... Isto foi no dia 8 de maio. Eu fiquei logo internada, não é? Porque tiveram logo que fazer exames de análise naquelas todas. Mas eu sentia-me super bem. Se vocês soubessem, as minhas aventuras eram. Eu saía para a escola, sentia-me mal disposta. Mais tarde, houve amigas minhas que diziam assim, eu realmente uma vez vi-te a vomitar ali ao pé da árvore, não sei das quantas, lá em Almada, né, que morava naquela altura. Mas nunca tive grandes sintomas, nem fiz nada dessas coisas. Era mesmo só a barriga a crescer. Sim. Para mim, qual é a roupa que serve e não serve, aquilo que faz e não faz. Mas isso para ti foi um momento transformador da tua vida. Tu com 15 anos, com uma criança nos braços. Foi muito engraçado porque eu antes do meu pai descobrir, dias antes, a minha professora de saúde, no 9º ano, não me lembro agora do nome dela, mas ela estava grávida de gêmeas e estava no fim da gravidez. E nessa altura nós estávamos a dar o parto. E eu lembro-me de estar grávida e pensar, é isto que vai acontecer. Livro, comecei a ler. Isto vai acontecer assim. Ai, meu Deus. Mas vai correr tudo bem. Não te estresses. Pior era tu contares aos teus pais agora expulsarem-te, fazerem qualquer coisa. Mas não foi nada disso que aconteceu, para não? Tiveste o apoio deles. É assim, sempre. Sem dúvida alguma dos meus pais. Mas o primeiro impacto foi mais positivo do lado da minha mãe do que do lado do meu pai. E depois porquê? Porque a minha mãe tinha sido maior de 17. Portanto, tinha ali aquela sensação. E o meu pai também, o meu pai é novo, mas 29. O meu pai, claro que teve aquele impacto de a menina, não é? Mais nova, está grávida. A minha irmã só me dizia assim. A minha irmã é mais velha que eu, 3 anos e 8 meses. Não faz questão de dizer esta diferença.
A minha irmã também é uma pessoa muito importante na minha vida e é uma coração, adoro a minha irmã. Mas nós somos muito diferentes, temos pontos muito distintos. Agora eu acho que ela com a idade está mais apurada. Também é artista, também. Mas ok. outra. Mas a minha irmã só me dizia assim: Pastor, antes que fosse eu, antes, eu queria que eu é que estivesse grávida, mas não fui. Porque ela já tinha 18 naquela altura, não é? E não foi uma situação também fácil para ela, que eu sei. Mas Sei quer que também. dizer, tu já tinhas virado para a medicina, não é? E depois, ser mãe tão nova desviou-te mesmo completamente do caminho da arte, não é? Voltando aqui ao... Pensei assim, isto não está a resultar, não é? Isto está-me tudo a indicar que o meu percurso vai ser completamente outro. Virado para uma área completamente diferente. Eu sabia lá o que é que ia fazer na vida, com 15 Pois. anos. E depois de ter a bebê, os meus pais disseram: não, continuas a estudar e fazes qualquer coisa se tu quiseres. E eu me senti. Continuei a estudar. Não foi fácil o primeiro ano. A Inês nasceu no dia 12 de maio. Portanto, viram, há bocado eu fui internada dia 8 e ela no dia 12 estava cá Uau. fora. Fui das pioneiras a levar epidural. Aquilo era fantástico. Uau. Portanto, deram-me um livrinho onde explicava tudo e eu olhei para aquilo e dizia assim: tira a dor. Vou assinar, eu quero. Então, disse a minha mãe, dá-me epidural e foi. Correu tudo bem. A Inês tinha uma medida super saudável, com 3 kg 240. Portanto, a barriga era pequena, mas ela estava gordinha. Tinha 50 centímetros, que era uma bebê para Era bom. primeira. Numa adolescente era bom. Afinal, como alimentei muito bem durante a gravidez. E por bem também, eu também não era uma miúda, não fumava, não bebia, Era não saudável. era nada extravasada, era tranquila. E era assim, uma rapariga grávida, sendo eu filha de pai professor. A minha mãe a trabalhar, eu vou mencionar, Natal, desde tempo. Eu não era de famílias diferenciadas, não é? Portanto, aquilo foi assim um embalo muito, muito grande. Eu senti nos meus avós. Por outro lado, há um porquê disso, não é? Eu acho que nada é ao acaso e passado 9 meses da minha Inês ter nascido, o meu avô faleceu e não faleceu de nenhuma doença. Portanto, o meu avô não estava doente, foi de uma queda que teve e uma situação complicada, entrou em coma e faleceu. Exatamente 9 meses depois da Inês ter nascido. Ou seja, eu costumo dizer que hoje em dia a Inês nasceu para o meu avô conhecer a única bisneta, porque não conheceu mais nenhum dos outros. E isto para mim fez todo o sentido da vida. Mas diz-me, depois como é que, ou seja, no fundo tu nunca tiveste quase que os horizontes de isto fazer qualquer coisa mais ligada à arte, com as circunstâncias todas da tua vida, tu se calhar percebeste que não... Se calhar nem exploraste essa parte porque tu estavas agora concentrada na tua filha. Eu só observava, imagina, observava os meus tios, ia à casa dos meus tios, via as pinturas, o meu tio a pintar, estava assim num canto muito caladinho. Pensei, o tio nunca está a falar. Não, assim, não, que ele gosta, deixa lá estar, que ele gosta de desenhar. Depois via o meu pai também a fazer, porque o meu pai depois, entretanto, começou a pintar em azulejo. E depois não é só a pintura. Eu interesso muito, gosto do contacto com a madeira, pronto, e tentar conciliar, em vez de pintar só em telas, também pinto em madeiras. E acho que é diferente, não é? Lá está, a pintura na natureza, a madeira é uma arte, não é? Básico. Portanto, mas quando é que tu passaste, quando é que foi o clique para tu realmente começares a produzir e começares a pintar os teus quadros? Qual é que foi o clique? Há 2 anos atrás, após a época de Covid, né, daquele stress todo, eu estava a trabalhar numa empresa ao qual trabalhei durante 15 anos primeiro,
na Teleperformance, Portugal, que agradeço de tudo o que fizeram por mim. Graças à Teleperformance eu conheço. Exatamente. Trouxe muito boas pessoas. Eu tenho e guardo muita gente lá e depois mais tarde do banco, não é? Porque A quem prestava o serviços. processo depois foi fazer. Mas eu dentro da Teleperformance ganhei vida profissional. Ou seja, foram 12 formações ou 13 formações em projetos diferentes em que eu aprendi coisas que jamais alguma vez achava que iria trabalhar para aquela empresa. E lá está, aquela empresa, como tem muitas pessoas, não é? Naquela altura só tinha 500 quando eu entrei. Mas as poucas que havia éramos muito unidos. E havia arte em algumas pessoas. Havia uns que eram músicos, havia uns que eram estilistas, havia uns que eram modelos, havia outros que não sei também para a arte, que eu também nunca explorei muito bem. E eu observava aquilo aqueles que cantam e que dançam. E estavas rodeada de artistas. A verdade é que estavas rodeada de artistas, cada um na sua área, mas estavas rodeada de artistas. Exato. E aquilo trouxe-me ali um input. Na época do Covid depois, como eu tive que transitar, porque o projeto transitou para outra empresa, eu trabalhei para outra empresa, não quero mencionar, porque não foi uma experiência positiva inicialmente, mas posteriormente não era aquilo que eu estava à espera. Portanto, achei que após Covid, supostamente poderia haver a possibilidade de eu passar em CTV, mas que não, as coisas eram como eram e eu tinha que seguir outro caminho. E pela primeira vez na vida tive a usufruir do subsídio de desemprego, que eu já trabalhava desde os meus 14 anos, porque depois de ter sido bem, arranjei um part-time para conseguir ter as minhas coisas. Não precisava de nada, os meus pais não queriam nada meu, mas eu tinha necessidade disso, né, da minha própria independência. Então nunca houve muita oportunidade para explorar nessa altura, não é? Pois isto suscitou há 2 anos, depois de eu começar a entregar novamente um currículo para a Teleperformance, tinha chamada para um projeto que eu nunca quis trabalhar naquela empresa, mas que depois aconteceu que a empresa onde a minha mãe trabalha e fui fazer uma linha de apoio que realmente me deu conhecimento de outras pessoas já de outra geração. Ou seja, hoje em dia nós trabalhamos com pessoas muito mais novas que nós. É verdade, já estamos nessa fase. É verdade. Eu lembro-me de ir para empresas e ser sempre a mais nova, ou sermos das mais novas, e agora já começamos a ver, tipo, já lá vai o já tempo. Começamos a ver, olha, malta nova que está a sair da faculdade. É verdade. Não, espera, isto agora foi porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar com mais nova, mas também gosto de trabalhar com gente mais velha. Claro, cada um traz a sua experiência e lá está, até os mais jovens trazem coisas novas. Olha, não tinha pensado desta forma. E as pessoas com mais experiência de vida, não é? A vida tem até essa responsabilidade de nos fazer passar por algumas coisas para nós também conseguirmos resolver algumas coisas também dentro de nós. Mas foi quando voltaste para a Teleperformance é que realmente... Sim. Depois conheci um dos meus colegas, não é? Que realmente me mostrou um mundo diferente. Porque é uma pessoa assim mais espiritual, que me impulsionou mais para a leitura de livros, coisa que eu não lia muito. A minha irmã, por exemplo, devorava um livro num dia. Eu era uma vergonha, eu era a ovelha negra. Eu nunca lia nada. Eu era aquela dia. Como é que se faz? E pegava nas coisas e fazia. Era mais isto. E minha irmã não. Minha irmã leu, tinha imensos livros. Eu achava piada, né? Para ver todos aqueles que tivessem bonecos eu via. Se já não tinha bonecos, não me interessava. Estou a descobrir outra coisa, brutal. Estou a ver, até nisto.
o artista, quando vê as imagens, o que é que para mim era importante? Era realmente as imagens. Pois, é o visual, é muito mais importante. Ainda hoje em dia, se eu for a uma livraria escolher um livro, eu vou olhar para a capa. Exatamente. E se calhar a capa diz muito. Se eu achar que aquele livro até pode ser muito bom, mas se aquela capa não me interessar e a contracapa também, eu não fico muito fascinada. Até eu posso comprar, mas há qualquer coisa que me diz que não sei. É o chamariz, acaba por ser o teu chamariz, né? Também, não é? Porque tu és muito visual também. Define realmente isso. E pronto, e depois a partir dessa altura, a minha mãe há uns anos tinha-me oferecido umas telas e umas tintas e não sei o quê, eu tinha lá em casa, assim, mas para que me trouxeste isto? A minha mãe também tem uma sensibilidade muito apurada. E ela, não sei, tu desenhas bem, sei lá. Intuição de mãe. Isto há uns anos atrás. Eu tinha aquilo para dentro da despensa e já ia mandar aquilo fora, nem queria saber daquilo, para que é que eu tenho isto. Olha para aquilo e pensei assim, pá, tenho aqui uma tela. E a mãe desse meu amigo é artista, não é? Pinta também, é pintora, já há uns anos. E eu fui uma vez à casa dela e ela mostrou-me assim de quadros e eu achei, não, que fixe, são mesmo giros. Mas umas cores assim muito mais quentes, não é? E eu pensei assim, pá, eu acho que tenho jeito para este tipo de desenho, que é mais abstrato, meio definido. E aquilo foi curioso, aquilo ali despertou-me algum interesse em experimentar então a tela que tinha em casa. E assim foi. Eu experimentei uma tela e peguei no pincel, olha para o pincel. Isto que não punha na tinta, aquilo não trabalhava como eu queria, eu nunca tinha pintado nada. Não. Então comecei a espalhar as tintas e peguei as tintas e fui pondo por cores. Curiosamente, peguei no dedo e comecei a fazer bolas, assim. Tal. E fiz um desenho todo assim, em bolas. Depois misturei as cores e depois ali no meio, e depois mostro-vos. Só isso, porque esse quadro eu gosto de guardar, é muito especial. Foi o primeiro. Foi o meu primeiro. Eu fiz o quadro em 20 minutos e quando eu acabei de o pintar, deu-me uma vontade tremenda de chorar. E eu só pensei assim, mas porquê que eu consigo pintar um quadro destes? Tirei logo foto, mandei logo a foto para a minha família, para esse amigo dele ver como é que ele estava, e não sei o quê. Uau, isso está brutal! E não sei como é que tu fizeste isso. Eu sei, agarrei, fiz tudo mãozinho. 20 minutos, o quadro está pronto. Como é que te sentiste quando estavas a dizer que deu vontade de chorar, mas o que é que estavas a sentir exatamente nessa altura? Quando pintava, parecia que não era eu. Ou seja, senti que alguém me conduzia a mão. Foi muito estranho. Daí a ter sentido que o que é que está a passar comigo, que isto não é uma situação normal, não é? Se calhar naquela altura, como a vida até estava a correr melhor, estava-me a sentir outra vez mais realizada, tinha voltado para aquela empresa, até tinha gostado das pessoas, senti aquele espírito de equipa novamente. Portanto, despontou-se, se calhar, em casa também estava tudo bem com os meus filhos, também não via ninguém com grandes problemas, tinha-me dado uma casa melhor do que aquela onde estava, e houve coisas que realmente deram esse impulso. De certa forma até te permitiram, não é? Te permitiram se calhar explorar mais o que tu tinhas dentro, porque tinhas à vontade, tinhas à tua volta se calhar aquela tranquilidade. Sim. E permitiste se calhar explorar essa vertente. A casa também foi inspiradora, porque eu moro no terceiro andar e o terceiro andar é virado para o Pois, eu lembro-me de ver essas fotos. E assim, que isto está a demorar, que esta vista. Eu lembro-me de pôr algumas. É o terceiro andar, é verdade. Quando aí para ir ao quinto andar, mas tem uma vista fabulosa. Portanto, desde a ponte Vasco da Gama até à outra ponta quase de Lisboa. É linda a vista, sim. E mais uma vez a natureza a inspirar-te, não é? O nascer do sol, que se vê o pôr do sol do outro lado. Sim.
do prédio onde põe o sol de todo e que tem um jardim, um parque infantil, onde tem uma árvore centenária que eu adoro. Ainda esta semana tive uma entrevista lá, que em breve vai aparecer no sítiozinho. E foi nesse jardim. Portanto, nesse jardim foi realmente, suscitou-me também e fez-me lembrar quando eu era miúda. Atenção, eu cresci em Almada. A minha mãe é de Almada e o meu pai é Algarvio. E eu sempre fui muito para o sul, não é? Sim. O verde não diz mais agora do que naquela altura. Naquela altura o verde para mim era ir para a mata, apanhar pinhas e fazer piqueniques e não sei o quê, mas não me via o verde neste verde onde eu estou inserida, não é? Então, como eu desde cedo, sempre, desde que nasci, fui de férias para o Algarve, com família lá embaixo, praia, muito sol, mar, mar, e não tanto o verde. muito. Aliás, tu tens um quadro que ela é mar, não é? Não tens? Tenho. Pois. Sim, esse quadro é lindo. Tenho. Olha. Então, mas queres-nos mostrar o teu primeiro quadro? Tens aí? Podes-nos Aqui mostrar? Não tem. O primeiro não tem. Mas não... ainda estás no início, só passaram 2 anos, mas também já fizeste várias exposições. É verdade. Conta-nos lá como é que é isso de teres o teu trabalho exposto. Foi muito gira essa abordagem para a exposição. Então imagina, eu moro ali na zona da Graça, vinha com uma tela, tinha ido aos chineses comprar uma tela. Nunca disse a ninguém que pintava. E vou com uma tela debaixo do braço, pela rua fora, veio um senhor que eu conheço e que muito, que é o senhor Alfredo, e que é um senhor espetacular, que me ajudou nisto. É um senhor que já é mais velho, não é? Eu não sei dizer a idade dele específica, mas eu já é. E que faz Tai Chi, era professor de Tai Chi, com uma vibe muito boa e que eu adoro, de coração, e tenho que te dar a agradecer. Que me disse assim: "Oh Ana, mas tu pintas?" E eu com a tela debaixo do braço: "Pinto." "Ai, eu não acredito que tu pintas e não me disseste nada." E eu não falo muito sobre isto. E ele: tu tens que divulgar isso. Aquilo era uma tela branca, não tinha lá nada. Ele não sequer tinha visto nada e já queria que tu mostrasses. O que é que tu tinhas? Ele agarrou em mim. Não, ele agarrou em mim naquele momento. Eu estava à porta do chão, ele veio para o pé dos bancos e disse assim: "Anda cá que eu vou ligar aqui a uma amiga minha que tem um espaço ali à exposição, ali em frente a António Arroio. E ela é fotógrafa, tem a associação também e está em início de projeto. Epá, eles fazem lá umas exposições e umas coisas, eu vou-te pôr em contato com ela." Ligou-lhe, naquele momento, ela não atendeu, ele ficou com o meu número, porque ele não tinha o meu número, não era daquelas pessoas que eu desse, né? Ficou com o meu número e depois recebeu uma chamada da Ana Ferreira, do Espaço Imperfeito, que é mesmo em frente a António Arroio, um projeto interessante que também está a crescer. Só que naquela altura estava tudo no início. Ela tinha acabado de pintar. Aquilo é uma associação que tem um espaço, no género de uma fábrica, estão a ver? Industrial, onde a parte de baixo era onde tinham as máquinas e depois na parte de cima tinham aqueles escritórios antigos de madeira. Pronto. Eles restauraram esse espaço todo e fizeram aquilo no sítio de exposição. A Ana convidou-me inicialmente para uma feirinha com outras artistas que eu acompanho hoje em dia e que estão muito bem lançadas. Todas nós com uma arte diferente. Uma delas tem um projeto muito engraçado, ela já é conhecida, a Marta Massari, que faz peças, derrete peças de ouro e faz as próprias joias. Imagina, tu tens uma joia antiga da tua avó ou pronto, alguém da tua mãe e vocês queiram pegar nessa joia e transformar, derreter esse ouro e fazer a peça que o mesmo tinham, não é? Ou então aproveitar o alfinete, ela faz muito isto para as noivas, umas bandeletes e depois coloca umas pregadeiras, coisas muito giras, mas faz tudo artesanalmente.
E ela tem um projeto muito engraçado, e depois vou-vos mandar o link, que ela já é conhecida, já apareceu aí, mas Olha, mas sabes o que é que foi eu estou uma... a achar boa piada? Eu estou a achar boa piada o Sr. Alfredo. É o Ah, Sr. Alfredo, não era? É o Sr. Alfredo. sim. O Sr. Alfredo ter-te visto com uma tela branca, não viu nada do que tu pintaste. Disse, Yeah. vou ligar a uma amiga minha. A senhora ligou para ti. Ainda ninguém tinha visto um quadro. Eu agora tenho que imaginar o cenário de olharem para os teus quadros e dizerem, deixa estar, senhora. Deixa lá, foi um erro de casting. Mas não foi o que aconteceu. Como é que foi? Tu foste à feira, né? Fizeste a exposição. Não, mas foi. E eu pensei assim, mas minha casa, né? E disse que eu tenho de estar os meus filhos. Eu já tinha alguns quadros pintados. E eles assim, então mas se não eras pintora? Eu pus-los para eles, era. E eu fazia coisa. Mas estava todos os dias a pintar. Pintava um quadro, depois pintava o outro. Eles assim, mas deixa-me ver, estás todos os dias a pintar. Está louca, nunca pintou na vida. Cuidado de nós, não é? São 5. Ambos todos, nem sei. Não consigo explicar aquilo que sinto por eles e nem a mãe sabe isso também. Epá, mas a reação de cada um deles foi super interessante. E que eu também não estava à espera, e também foi curioso. Mas, voltando ao Sr. Alfredo, que é melhor para não perder a linha, o Sr. Alfredo apostou em mim. Deu tudo. Eu vi uma tela branca, uma eu não vi nada pintado. Eu já adoro o Sr. Alfredo. Eu quero falar do Sr. Alfredo. Eu sei. Toda a gente adora o Sr. Alfredo. Eu depois fiz uma exposição com ele. Depois tivemos um projeto engraçado. Deixa-me só terminar isso. Depois, então, também a Ana Zuzarte, que também pinta uns quadros para plásticos, que também já é uma artista, mas ela é professora de artes visuais e tem uma percepção diferente. Portanto, imagina, eu, com aqueles quadrozinhos pintados em casa, estás a ver, a mostrar a minha arte, que ao pé daquelas pessoas que tinham estudado para aquilo, uma tinha estudado joalharia, a outra estava na área de pintura. Tu, é o dom, não é? É o dom. É o dom. É o dom. E a arte não se compara, cada um tem o seu estilo, cada um tem. É muito pessoal, é muito. Como é que te sentiste no dia em que expuseste os teus quadros pela primeira vez? Para mais pessoas, né? Para além dos teus filhos. Muito, muito nervosa. Primeiro porque aquilo é assim, agora vamos convidar umas pessoas para vir, e depois não aparece ninguém. Fica assim, uau, que fixe. Depois de vez em quando aparece um, depois aparece outro. Nós tivemos ali uma tarde toda às 3, em como o espaço não era muito divulgado na altura, e sentimos aquela sensação, ok, isto não foi um dia bom, conhecemos todas, não é? Porque isto também faz parte de muito enriquecedor. Olha, enriquecedor. Sim. Estou nervosa. Mas realmente trouxe-me aquelas pessoas indicadas para eu perceber realmente que é como a Cláudia estava a dizer, a arte é toda diferente, somos todos diferentes, aquilo que pintamos, cada arte é feita de maneira diferente, ninguém pinta igual e é impossível haver essa comparação. Não pensam para desenhar nada muito em concreto, eu disperso-me, ou seja, consigo, se for alguém que me esteja a pedir que realmente me diga muito, eu esforço-me. Mas se for alguém que me peça e que eu penso assim, não, então, mas eu não tenho jeiteira nenhuma, ainda vou dar um grande fiasco. Se for alguém que eu conheço e gosto muito, perdoa se quem não tiver como está expectável, não é? Agora assim, não me sinto à vontade por isso. Mas acabou por correr bem porque depois fizeste mais exposições. Já tiveste mais exposições. Já fizeste 3. Mas a Ana, entretanto, convidou-me novamente. Aliás, deixámos já marcada uma nova exposição, mas desta vez com o Sr. Alfredo a dar uma aula de Tai Chi. A ensinar-me aulas de Tai Chi, ofereceu-me uma espada daquelas maravilhosas de Tai Chi, como uma relíquia que me foi dar, de madeira, vejam só. Eu chorei quando disse que eu me estava a dar aquilo para a mão. Então foi um misto. E também tinha poesia. Também foi lido
uns poemas baseados nos meus quadros, Ah, pela Luana. Sim, que bonito. Também, muito giro mesmo. Também é um projeto muito engraçado. É uma miúda também, uma poeta interessante. Tem ali qualquer coisa. E o engraçado é que, ao mesmo tempo, acabamos de estar todos ligados uns aos outros. Depois Existem cria-se uma ali- comunidade, não é? Sim, não, e depois tem coincidências, imagina. Eu, por exemplo, a Luana, ela é de uma zona ali, Salvaterra de Magos, onde eu também tenho muita família. Ou seja, pessoas, ela falou-me em sítios, em espaços que eu conheço. Portanto, acabou por ser também muito importante. Uma das outras artistas que também lá estavam, a Mina Glova, ela tem assim um nome estranho, mas eu mando os links que é para se vocês quiserem ficar. Sim, Também manda. são pessoas muito interessantes. Da Almada, portanto, tudo associado, não é? Uma até era professora como o meu pai, sabia assim mais para a idade, assim mais velha que o nome. E depois a Marta, que tinha aquele projeto mais velho, que eu achei muito curioso. Depois, essa exposição que no Tai Chico já correu melhor, Fiz uma exposição, aí já tive uma ajuda, aliás, eu na primeira já tive, do meu ex-namorado, que ele é todo tirado nessas artes, e ele realmente também me motivou a utilizar materiais recicláveis. Portanto, assim, olha, porque é que não pinta neste blancos antigos? E eu fiz aquilo, comecei a pintar em tecido, lençóis antigos, porque é algodão e porque é cheio de ideias. Estás a ver os tampos das gavetas, da parte de trás? Bora, isso também dá para tirar e para pintar. As almofadas das portas antigas, um fascínio por portas, e tipo, ok, esta também fica muito gira, experimenta qual é o efeito. Portanto, houve aqui também um impulsionar de outra forma. Portanto, ele acabou por ser aquela pessoa que me ensinou o tipo de material que eu podia também usar. E Ele é explorar outras coisas, não é? De curiosidade para explorar outros materiais e outras Sim, formas. também. Porque ele, por exemplo, uma vez disse-me assim, porquê que não experimentas com gesso? Também dá para pôr gesso com cola branca, papel, talvez aí. Porque eu, tive aqui uma cena muito importante. Do nada, depois dessa exposição, fui convidada para fazer o trono de Santo António, para ir para aqueles, para aquelas candidaturas que são dos anos fazem, não é? sim. E eu fiz este trono. E foi uma experiência incrível, porque eu não estava nada à espera. Aí é que eu me apercebi que o desenho, imaginem, um trono de Santo António, todo lá está, com gesso, papel e cola branca, né? Mais a pintura por cima, portanto ele ficou todo assim, todo cheio de relevo, encheu de graus. E depois era diferente, não era lá com o Santo Antoninho e depois não era nada disso, era um trono mesmo artístico. E depois estava todo pintado de azul, o mar, e na parte de trás tinha um jardim em que aquilo é iluminado e que eu não tenho o trono porque eu deixei isso de à associação para eles ficar lá. Sabes, a sensação que eu tenho é que tu abriste uma janela que depois se transformou numa porta e agora parece que tudo à tua volta, não é? É uma imensidão de possibilidades e tudo dentro de ti, quer dizer, tu foste o catalisador, no fundo, teve sempre dentro de ti, né? Depois encontraste foi as pessoas certas e as oportunidades para tu conseguires trazer cá para fora esse teu mundo. Eu gostava que tu acho que já tocaste em alguns pontos, mas que tu tentasses descrever o que é que tu sentes quando pintas. Então, olha, vou-te dizer, eu acho que isso é uma pergunta, para mim é muito fácil. A pintura em mim depende dos dias, eu pinto quando me apetece e também depende da minha disposição. Eu posso estar muito feliz e pintar quadros, na mesma muito feliz, e posso estar muito triste e pintar quadros mesmo muito tristes. Portanto, não há...
apetece-me muito, ou então não me apetece fazer nada. Que essa é a parte que às vezes eu fico a pensar assim, mas agora não queres pedir. Estás a desistir de alguma coisa? E eu penso, não é desistir. Faz parte do processo. Porque eu inicialmente pintei muito, e depois pensei assim, espera, calma. Então, mas os artistas não pintam muito. Então, alguns quadros, há pessoas que demoram anos, depois fui falando, a pintar um quadro, há outras pessoas que demoram um mês, há outras pessoas que demoram uma semana. Portanto, há tudo um pouco nos artistas. E realmente, eu para mim, como tinha essa facilidade, comecei por eles realmente a explorar os materiais e ver o que é que achava. Mas deixava assim tudo incompleto. Experimentava uma coisa, pronto. E não é isto bem que eu quero. Depois experimentava com outro material e achava que tudo dava bem. Por exemplo, comecei a usar as embalagens que vêm de plástico por fora, aquele papel plástico. Comecei a retirar de tintas e comecei a usar aquilo na tinta e tac, a pintar. Que giro. Com uma rolha de cortiça também, a fazer efeitos. Depois apliquei também, o que é que eu usei mais? Texturas. Pode fazer muitas texturas com muitas coisas, não é? Tudo tem textura. Até as folhas, não é? É imenso. Se quiser fazer quadros com folhas ou flores. Mas quando tu estás a pintar, a tua ideia também é passar alguma mensagem? Tu tens em mente passares alguma mensagem? Sem dúvida. É aquilo que eu estou realmente a pensar no momento. Às vezes, quando os quadros me saem mensagens que não são aquelas que eu estava naquele momento. Eu, se calhar, eu não sei explicar, mas espiritualmente há alguma coisa que se transporta para aquilo que eu estou a pintar. Isso acontece sempre porque eu pinto quase 100% com mão. Tudo o que eu uso depois é posterior, não é? Mas é aquilo que realmente não dá para fazer, não há uma explicação. Não um processo que tu sigas todas as vezes que vais pintar. Cada vez é diferente e a mensagem também é diferente. Cada quadro é diferente. Porque posso pintar um momento, não é? Ou um momento muito perto, ou qualquer coisa que tenha acontecido, como também posso desenhar como se calhar estou a sentir o meu interior. É interessante se tu estás a fazer essa reflexão, porque eu queria te perguntar mesmo muito especificamente se tu achas que há aqui alguma relação entre tu teres começado a pintar e conheceres-te melhor, ou seja, a nível de autoconhecimento. Achas que a pintura... Acho que sim. A pintura identificou-me a mim completamente. Toda a gente... Sabes, vocês lembram-se perfeitamente quando andávamos na escola, cada um era o Beto, o outro era não sei o quê. Toda a gente tinha a sua identidade. Cada um de nós tinha. A minha nunca foi bem definida, porque eu era tipo uma beta com qualquer coisa que não era beta. Mas depois era muito certinha, portanto havia aqui também uma definição um bocadinho cheia. E ao longo do meu crescimento, como fui obrigada a crescer, que é mesmo. Sim, é? sim. Chama lá o bebê aqui para a mão, agora vê-la como é que isso tem. Mas tenho que agradecer ao meu irmão Rui, que ele é um artista, tem uma banda espetacular. É verdade, olha, agora vai haver o meu quadro que está só aqui a falar. Exato. Vai haver um festival da FNAC em que ele vai participar também, porque ele também já está lançado, mas o meu irmão canta e toca guitarra. Portanto, é uma família de artistas. Não, ele é muito mais antigo, mas nós temos 10 anos de diferença, portanto, eu fui habituada a mudar fralda, ajuda ao mano pequenino, aquela coisa toda, portanto, eu quando fui mãe já não era necessidade de nenhum bebê, porque o meu irmão tinha 5 anos de diferença, 5 anos de diferença da minha filha, portanto, que é muito bom. E tenho outro irmão, da parte do meu pai, que é mais novo que a minha filha, um ano, nasceu um ano seguinte. Engraçado. Não é artista, mas também é artista no outro sentido, mas é mais levado morto e lá está. É mais essa faceta.
está mais ligado a isso. Então, mas no fundo, Mas, olhavas para o teu irmão, olhavas para outras pessoas e conseguias perceber qual é que era a identidade. Tu com a pintura, só foi com a pintura é que tu conseguiste chegar realmente ao teu verdadeiro eu, digamos assim. sim, porque eu não tive muito tempo a pensar no meu verdadeiro eu. No tempo todo, desde o dado dos 32 anos da Inês aos 15 da Carolina, que tem hoje em dia, todos os anos, não é? Com 3 rapazes no meio e efetivamente com 9 anos de diferença, não muito, porque a Inês do César tem 10 anos e depois o Henrique e o Arthur 3 e a Carolina é que já tem mais anos dele, mas tem 5 anos de diferença do mais novo. Portanto, isto deu-me que a minha vida estava sempre ocupada. Eu só me podia ocupar com os meus filhos. Não tive tempo para nada, nem para ter depressões, que nunca tive. Tu sabes, não é? Que eu não houve cá depressões pós-parto, não houve tempo para nada disso. Porque eu pensava assim, eu acho que nenhuma das minhas gravidezes foi programada. E o meu filho César talvez tenha sido aquele em que nós aceitámos melhor. Quando eu já estava porque eu depois parei-me do pai de Inês, não é? E quando eu me juntei e casei-me com o Paulo, que tive com ele ainda há alguns anos, durante 10 anos, na altura, quando eu fiquei grávida do César, aquilo para mim foi um aceitar. Portanto, foi aquela gravidez em que, ok, está tudo bem, tenho um marido, está. Sentias-te segura? Estou. Senti-me mais segura, sim, e foi diferente. Aliás, o César costuma dizer que foi o único que foi programado, os outros todos foi tudo fora. Sim, durante esse tempo estiveste um bocadinho só focada nos filhos e o que é que estava a acontecer, e uma vez que eles já estão um bocadinho mais crescidos, parece que voltaste a reencontrar a Ana. Precisava disso. Eu acho que todos nós, mães, mulheres, há alturas na vida em que precisamos exatamente disso. De encontrar o nosso próprio eu e naquilo que nós gostamos mais de fazer. É muito importante. Porque a pintura, por exemplo, tu pintas pelas mãos, eu pinto pelas mãos para sentir o contacto com o material, com a natureza, com aquilo que é, não é? É como tu dizes, tens de ter os pés bem assentes na terra. Assentes na terra, exatamente. Os nossos antepassados andavam sempre descalços, não é? Os pés na terra, aquele contacto com a natureza, o facto. E se realmente nós notarmos, nós a partir de uma certa altura da nossa vida estamos em busca disso. Porque a vida hoje, perante a sociedade que é extremamente egoísta, que andam todos aos encontrões uns com os outros, e antes de Covid e após Covid, sempre uns loucos, mas agora parece não sei, acho que as pessoas não talvez seja a internet, talvez seja, sei lá, muitas influências que eu acho que depois traz um não culminar de boas energias para as outras pessoas. E isso eu acho que é aquilo que eu quero mostrar realmente às pessoas e aos meus filhos, à minha família, aos meus amigos, a todas aquelas pessoas que gostam realmente de mim, é transmitir exatamente que há as coisas boas. Apesar de nós sentirmos que durante a vida toda vamos ter barreiras para ultrapassá-las. Uma vez houve um amigo meu, aqui há uns anos atrás, que me disse: Cristo, isto é assim, a vida é feita mesmo de desafios, porque se nós não tivéssemos esses obstáculos durante a vida não tinha sabor nenhum. Exatamente. E é verdade, porque às vezes quando nós vamos abaixo, ou quando nos vemos em situações complicadas, não é? E vocês já perceberam que eu fui mãe, namorei durante 6 anos com o pai da minha filha, mas depois o relacionamento terminou. Depois com o Paulo tive uma relação durante 10 anos e efetivamente nós ainda hoje respeitamos muito um ao outro, mas as vidas eram completamente distintas, mas nunca houve que ele ainda consegue ser um espírito mais livre que o meu. Portanto, cada um de nós achou que devia seguir cada um o seu rumo, não é?
porque realmente, como casal, as coisas não funcionavam. Como pais, funcionaram excelentes, porque os nossos filhos, os nossos três rapazes, o César, o Henrique e o Arthur, mais a Inês, que também foi acompanhada por ele, tornaram-se realmente hoje em dia adultos que sinto um orgulho que não sei explicar. Nos dias de hoje é muito difícil nós termos filhos tão orientados como aqueles que eu tenho. Não me perguntem o que é que eu fiz, eu simplesmente acho que nisto nós temos que confiar em nós e temos que confiar neles. Eu acho que isto é um processo também para, para a arte ou conhecermos o nosso eu, não é? Porque se eu confiar nas minhas pinturas ou naquilo que eu possa fazer, já estou aí com outras ideias, ou na outra arte qualquer que eu possa fazer, eu estou a investir em algo que eu sei, primeiramente, que não me vai dar nada, porque eu não vivo disto, e vai-me alimentar aquilo que eu gosto. Eu Alimenta-te a vivo as alma. coisas com muito amor. Uhum. A alma e com muito amor. O amor para mim é o mais importante. É assim, quando existe amor, então está tudo bem. Quando já não existe amor, tchau. A ideia que eu tenho, e não te conhecendo tão bem como a Anitta conhece, e estás a dizer isso dos teus filhos, a ideia que eu tenho é que tu viveste a tua vida, embora não puder, pronto, tiveste aquele interregno, ficaste grávida, tiveste que ficar adulta muito cedo, mas viveste a tua vida sempre cheia de amor, sempre com os pés na terra, sempre a viver fiel a ti própria. O que nós todos, eu acho que, não é todos, não é? Mas eu acho que muita gente, e eu identifico-me com isso, é que se calhar queremos nos identificar com a cultura que está à nossa volta e fit in, não é? Digamos assim, e eu acho que tu não quiseste isso, tu viveste a tua vida da maneira como tu querias, independentemente do que os outros pensavam ou deixavam de pensar. E isso depois transmite para os teus filhos uma sensação de eu posso ser quem eu sou. E daí eles serem tão bem resolvidos. Digo eu, não sei. Isso é a sensação que eu estou a ter. É tal e qual. Aliás, quem depois quiser espreitar as redes sociais da Cristo, vão ver, os filhos dela estão sempre à volta, os quadros, são os filhos, é a natureza, e aquilo que ela passa nos quadros e que passa também nos seus posts e nas suas publicações, é o que ela passa pessoalmente, porque eu conheço-a de perto e realmente eu sempre, foi o que eu disse desde no início deste episódio, ela é um espírito livre e os quadros dela, realmente, quem conhece, quem sabe, quem conhece a tua arte, nós olhamos para aqueles quadros e sabemos, este quadro foi a Cristo que pintou. E já agora, com essa deixa, podias-nos mostrar os quadros. Eu quero-vos passar este quadro. E mais para cima, mostra só uma vez, só para ficar, e depois podes pousar. Mostra. Só para fixar. Tá bom? Está ótimo. Agora, está ótimo. Conta-nos a história por trás do quadro. Este quadro foi muito engraçado, porque este é daqueles que eu fiz, e isto aconteceu depois. Quando eu pintei aquele quadro, achei que pronto, era um quadro normal, a pensar se calhar numa pessoa, mas assim muito vago, não nada que me chamasse a atenção, e gosto de dar mais vezes a seguir que realmente aquilo que eu pintei foi algo que aconteceu, não é? E isto para mim teve muito significado, porque eu já via isso no outro quadro, mas daquele fez com que eu tivesse um alerta diferente para todos os outros quadros que eu pintei já posteriormente a isso. Ou seja, estou sempre mais atenta, meu Deus, o que tu vais pintar, o que é que vai sair daqui? Ok. Pronto, então tu vais explicar que aquele quadro é um olho, não é? Nesse olho, a meu ver, e agora no contexto todo, já consigo decifrá-lo melhor. O olho estava afundado, ou seja, foi tão fundo como se fosse no fundo do mar, que depois algo mais forte
conseguiu resgatar para cima, não é? Porque ao longo do quadro, eu acho que existem. Houve uma vez uma tia que viu um quadro meu com um azul idêntico na forma como eu tinha feito, e ela disse-me isto parece anos a vir, não sei de onde, ia tentar entrar em algo. E basicamente este quadro foi isso que me fez acordar, porque está associado realmente a quem eu o ofereci e qual eu aprecio antes de todo o episódio acontecer. Isso é fascinante. É, e isso tornou-me incrível. O meu melhor amigo teve em estado de coma durante 8 dias e eu nessa altura, tudo que estava à roda, eu fui a primeira pessoa a chegar junto dele, eu fui a primeira pessoa a saber o que é que estava a passar com ele e na realidade tudo isso me fez pensar muito na vida toda, não é? Há uns dias, depois de ter estado com ele há algum tempo na recuperação dele, ainda continuo a fazê-lo, nos primeiros dias olhei para aquele padre e pensei assim, bola, isto deu um sinal que ia acontecer, não é? E se eu tivesse olhado com atenção para o quadro, se calhar tinha-me apercebido mais disso. Se é verdade ou não, nós às vezes sentimos a nossa intuição e nestas situações, às vezes sentimos, mas eu acho que sinto e consigo pintar aquilo que estou a sentir, sem muitas vezes saber, ou acontecer num sonho, qualquer coisa que seja idêntica. Mas tu E sabes que, faz que muitas vezes nós só conseguimos fazer a conexão dos pontos depois. Tu fizeste essa conexão depois. certo. E Sim. realmente Isso é super interessante porque eu estive a ver um documentário que até aconselho a toda a gente a ir ver na RTP1, que é chamado Para Além do Cérebro. Anitta, acho que também estás a ver. Sim. E o último episódio que eu estive a ver tinha a falar com clarividência e prever, não é, o futuro. Premonição. E que há pessoas que realmente conseguem, especialmente através de imagens, conseguir prever o que é que vai acontecer. E já está explicado que isso é possível. Não percebem como, mas que é possível é. E é um bocado isso que estás a dizer, não é? Tu pintaste aquilo, foi alguma coisa que, né, saiu de ti, criatividade, alguma coisa estava na tua cabeça, não sabias muito bem explicar na altura, mas depois quando as coisas aconteceram foi quase como um aha moment, né? Está tudo ligado. Foi porque foi algo que foi um choque muito grande para mim, né? Porque foi algo inesperado, foi algo de repente que fez toda a gente balançar muito e ficar a pensar sobre as coisas. Mas eu de repente senti que estava sem som, não é? Porque o Tiago é uma pessoa demasiado importante para mim e tem sido uma melhor amiga este tempo todo. É uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, há mais do que conheço há anos, já o conheço há 20, mas nunca havia este contacto tão. Ou seja, nós conhecíamos mais profissionalmente do que mesmo pessoalmente. E depois a vida realmente houve uma altura que nos uniu para estarmos mais tempo juntos. E isso então foi algo que eu acho que é uma lição para todos, por isso eu estou a falar e não vou mencionar o nome todo dele, nem tudo isso, porque eu gosto de deixar também a privacidade dele, mas ele sabe o quanto foi importante realmente essa recuperação. E eu no quadro, depois, quando constatei, estava sentada ali no sofá e olho para o mesmo, pensei assim, bolas, o que será que eu previ? Porque eu vejo ele tem os olhos azuis. Então, eu prevejo ele a afogar-se todo. Aqui, sei lá, parece que toda a gente está a ouvir buscar. E realmente
foi isso que aconteceu. Foi uma explosão. Ele teve basicamente uma explosão. E teve tudo a ver com a parte do cérebro, não é? Tudo. Vamos. Depois isto acontecer e ele ainda estava em coma, ninguém sabia o que é que iria acontecer. Ele teve 10%. Os 10% que sobrevivem não foi. É daquelas situações em que nós pensamos todos na nossa vida toda, nos nossos filhos, nos nossos pais, tudo. E tudo aquilo que Exato. possa passar, que realmente vale a pena às vezes estarmos chateados com coisas, estressados com coisas. Para mim são coisas. Porque o afeto é muito mais importante, ou aquilo que nós possamos sentir, do que realmente tudo o resto. E isto leva-me a que a pintura seja mesmo esse rápido. Eu acho que é isso que eu tive agora à conclusão, em que aquilo que os meus pensamentos ou as minhas intuições ou as minhas memórias são transpostas pelos meus pais, em geral. Acho que é isso. Mas eu todos os dias tenho que descobrir coisas novas. Sabe? E diz-me uma coisa, só por curiosidade ainda em relação à história do quadro. Tu, depois quando te apercebeste disso, que provavelmente o quadro até seria uma espécie de uma premonição, isso afetou de alguma forma a tua forma, ou seja, ficaste de alguma forma com algum receio de pintar alguma coisa que se viesse a cumprir no futuro ou nem sequer pensas nisso? Não penso, comecei foi a olhar para os outros quadros que tinha pintado anteriormente e a ver coisas que realmente me aconteceram. Ok. E aí comecei a olhar para os meus quadros todos para ver, mas espera lá, não são todos, não é? Mas era demais. Era demais se fossem todos. Exato. Porque é como eu digo, eu posso estar a pintar por estar a pintar momentos ou pensamentos ou memórias, ou posso estar a pintar algo que seja, e que eu agora tenho certeza que seja uma premonição qualquer, ou se não é premonição, é a nossa intuição, não tem nada a ver com intuição feminina, nada a ver com isso, é mesmo o sentir e as coisas realmente ser pintado, e realmente o que eu vejo no quadro foi exatamente aquilo tudo que aconteceu. Porque depois aquele mar todo foi. Imagina, as lágrimas todas que eu ali à volta daquilo. Sim. Foi um cenário que eu nunca tinha passado. O mais parecido, talvez, terá sido quando o meu avô faleceu, que também foi repentinamente e depois esteve em coma. E eu, se calhar, a pessoa mais parecida que assistia assim, uma cena mais forte terá sido mesmo com o meu avô. Depois tive aí uma vez o meu Henrique, não sei se tu te recordas, Ana, mas tive o meu Henrique também internado nos cuidados intensivos, com uma cena também grave. Sim. Mas o Henrique nunca esteve em estado de coma como o Tiago teve. E isso, para mim, podia até ser as pessoas que estão à minha roda, não sei, é o que as minhas amigas me dizem. Minhas amigas, a minha família, eu sempre tive aquela. Quando eles dizem, não tens para ser mãe. Eu não concordo nada com isso. Eu fui mãe assim, olha. Porque tinha de ser educadora de infância. Eu não era capaz. Eu tiro o chapéu a todas as educadoras, tiro o chapéu a todos. Também eu. Porque assim, uma coisa é nós cuidarmos e estarmos com os nossos filhos, não é? E ensinarmos aos nossos filhos. Outra coisa é sermos profissionais disso, para ensinar os filhos dos outros, sem saber o que é que está por trás. E exatamente, não tens o contexto. Não tens o contexto de vida das pessoas. Não tens um contexto de vida e acabas muitas vezes tendo de formas diferentes. Agora, quando somos nós reagimos de forma natural. Eu acho que neste momento para ser mãe é mais tens muito jeito, cuidas muito de pessoas, és capaz de uma pessoa está a estudar e tu depois és para falar e dizes de uma parvoeira, que eu sou às vezes se calhar eu não me lembro perto, mas
sai, Mas não às vezes consigo, não essa forma de estar pode mudar também o dia de uma pessoa, tantas vezes, não é? Sim, sim. Olha, mas o sempre. Tiago está E eu bem agora, agora. Está em recuperação, mas está bastante melhor, certo? ótimo, a parte neurológica que todos nós achávamos que poderia acontecer alguma coisa, zero. Então, para terminar, já tivemos aqui uma longa conversa, uma história Sim. super interessante. Queríamos fechar com uma pergunta que nós fazemos sempre aos nossos convidados, que é o que é o significado do work in progress para ti? Eu sei que já falaste um bocadinho e que a tua vida foi toda um bocadinho work in progress, mas gostávamos de que partilhasses a tua ideia de work in progress. É basicamente é isso tudo que acabaste de dizer. A minha vida sempre foi importante, portanto, eu costumo dizer que é de 0 até 10 e volta a cair e volta de 0 a 10 outra vez. Portanto, o meu work in progress é exatamente isso. Ou seja, eu todos os dias, porque eu a partir desta data deixei de pensar antes ou depois e tentar levar as coisas de uma forma mais harmoniosa, né? Penso que todos os dias eu estou a trabalhar a minha pessoa, a forma de estar, o ser mais paciente, o conseguir ultrapassar variedíssimas situações que me possam acontecer e que eu esteja mais aflita para as resolver, mas não vou entrar em parafuso porque vou ter que avançar para a frente. Uhum. E é muito isto. Ou seja, é o meu e ver os meus a fazerem o mesmo. Porque para mim, sem ter os meus, quando eu digo meus, é os meus filhos, a minha família, os meus amigos e aqueles amigos que eu considero que são minha família também, tal e qual a terem esse working progress. Acho que é muito isso, é nós encontrarmos a nós próprios. Mas é muito difícil, Pois é. porque o meu avô, uns tempos antes de falecer, tinha-me dito que nós, na vida, nunca conhecemos as pessoas. Então, realmente, quando elas morrem, é que nós sabemos como é que elas eram. Portanto, nem nós próprios conseguimos ao todo Sim, isso é encontrar. muito verdade, não é? Porque não conhecemos pelo facto de que as pessoas estão sempre a mudar. As pessoas Exatamente. realmente estão sempre a mudar e só no final da vida delas é que tu consegues fechar o livro e contar a história, Tal não e é? qual. É verdade, é verdade. Porque todos nós temos essas fases, não é? Todos nós Pois passamos, é. às vezes temos reações a situações inesperadas que não estávamos à espera e Uhum. ficamos, mas eu sou esta pessoa, ou eu tive esta reação, mas isso também é a forma de nós trabalharmos. Se calhar se fosse há uns anos atrás não reagimos assim, não é? Porque acho que toda a gente Pois. pensa dessa forma. Vamos E aprendendo, mas ganhando resiliência e também é o que estavas a dizer, é ter um bom sistema à tua volta de amigos, de família, que possam suportar nas alturas em que a resiliência ainda não está lá e que tu precisas daquele apoio ou estás a construir aquela skill, não é? sim, é verdade, repara, as pessoas até mesmo, e tu és um exemplo, Cláudio, estás fora do país, não é? E estás a fazer um trabalho com uma das tuas melhores amigas que está no outro país e estão a tentar conciliar algo como eu que estou longe, que nem consigo estar perto de nós, para transmitir algo bom para os outros e isso é muito importante. Ou seja, isto significa que nem mesmo ficamos fora das pessoas que nós mais amamos, seja ela amigos, seja ela família, Uhum. seja ela animais, seja o que for. Quando na realidade eles estão cá dentro, nunca saem. Pois é. E isso acho que posso não ser, Olha, não, Cristo. não consigo ser perfeito, mas acho que é um bom caminho. Mas não é acerca de ser perfeito, é acerca de tentarmos melhorar-nos a cada dia que passa, tentar ser uma pessoa melhor, isso é que interessa, porque toda a gente erra, errar é humano, é admitir e seguir em frente. É Olha, verdade. obrigada mesmo muito por teres partilhado a tua história. Adorámos, super inspiradora. Eu não sabia metade das coisas e fiquei super
super inspirada pela tua história, e também a tua arte é espetacular, e a forma como tu pintas e como é que transmites estas mensagens através dos teus quadros, e é que também estás a descobrir ainda, não é? A forma como pintas e as mensagens que vêm dos teus quadros. Portanto, obrigada por este bocadinho. Não sei, Anita, se tens mais alguma pergunta. Só agradecer uma vez mais a Generosidade de Cristo por ter estado connosco neste episódio. Foi mesmo muito inspirador. Eu já conhecia uma parte da história, não conhecia toda, e realmente a Cristo é uma força da natureza, sem dúvida nenhuma. Obrigada a todos que estão deste lado também a ouvir-nos. Esperamos por vocês no próximo episódio. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários na caixa de comentários e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada. Obrigada por tudo e obrigada pelo vosso convite. Foi uma honra. Muito obrigada, Cristo. Obrigada. E muito sucesso. Obrigada. We Podcast. Segue-nos no Instagram e ouve no YouTube.